Me chamo Laerte Rabelo e nesta aula veremos sensor de oxigênio pré e pós-catalisador. Veremos os tipos, o princípio de funcionamento, bem como o diagnóstico. A sonda lambda pré-catalisador é responsável pela medição da concentração de oxigênio presente nos gases de escape. Tem por função informar ao módulo de controle do motor a eficiência da combustão, constatando se a mistura está rica ou pobre em referência à relação estequiométrica de cada combustível. Veremos agora os principais componentes que formam a sonda lambda convencional. Vimos aí na figura que ela é composta por um elemento cerâmico à base de dióxido de zircônio, envolto por um cilindro de platina, que é seu eletrodo positivo, e internamente por um cone concêntrico de platina, o eletrodo negativo. Por fim, temos o conector elétrico e um aquecedor PTC. Veremos agora o princípio de funcionamento da sonda lambda convencional. Basicamente, ela irá comparar a quantidade de oxigênio presente em seu interior, ou seja, o ar atmosférico, com a quantidade de oxigênio em contato com o seu eletrodo exterior, ou seja, os gases presentes no escapamento. Em temperaturas superiores a 300 graus Celsius, o dióxido de zircônio já inicia a condução de íons de oxigênio. Então, de acordo com o teor de oxigênio entre seu interior e o seu exterior, ela irá produzir mais ou menos energia, ou ainda vai gerar mais ou menos tensão. Vemos aí na figura que, quando nós temos uma situação de mistura rica, ou seja, uma menor concentração de gases de oxigênio no escapamento, nós temos uma geração de tensão em aproximadamente 0,8 volts. Já numa situação de mistura pobre, nós temos o quê? Uma maior concentração de gases de oxigênio no escapamento. E aí nós iremos ter um nível de tensão de aproximadamente 0,2 volts. Observe atentamente o gráfico tensão da sonda versus relação lambda. Nós temos que lambdas menores do que 1, nós temos a mistura rica. E para lambdas maiores do que 1, nós temos mistura pobre. Esse gráfico confirma ainda a relação entre fator lambda e tensão produzida pela sonda. Quando nós temos aí mistura rica, lambda menor do que 1, temos aí uma alta geração de energia, aproximadamente 0,8 volts. Já em situações de mistura pobre, nós vamos ter uma menor geração de energia, que fica próximo aí em 0,2 volts. Veremos os valores em detalhes mais adiante. Vamos observar agora como a sonda vai se comportar em uma situação de mistura rica. Observem na figura que quando a mistura está rica, o teor de oxigênio na descarga diminui. Assim, a diferença entre a concentração de oxigênio da descarga e da atmosfera se eleva. Como a tensão gerada pela sonda depende da diferença de concentração de oxigênio, sua tensão se eleva. Observando a figura, vemos aí que a quantidade de oxigênio da atmosfera está uma quantidade constante em contato com a parte interna da sonda. Já os gases de escape, o teor de oxigênio aí é menor. Essa maior diferença na concentração irá gerar um nível de tensão em aproximadamente 0,8 volts. Já numa situação de mistura pobre, nós temos aí na figura a mesma quantidade de oxigênio na parte interna, entretanto, uma maior concentração de oxigênio presente nos gases de escape. Nessa situação, nós temos agora uma menor geração de tensão, um menor nível de tensão no conector da sonda, que vai ficar aí aproximadamente 0,2 volts. Observem também que eu tenho aí os tipos de sonda. Eu tenho uma sonda Finger, que é do tipo dedal, e eu tenho uma sonda planar, que é um tipo mais quadrado, mais achatado. Esses modelos de sonda estão presentes ainda no mercado nacional. Porém, a aplicação depende de cada veículo e você, quando vai realizar a aplicação ou substituição dessa peça, deve olhar no catálogo e conferir a aplicação correta. Para identificar se uma sonda é planar ou finger, basta você olhar a sua estrutura externa, ou seja, a estrutura que vai ficar em contato com os gases de escape, onde nós temos aí a finger em formato de dedal, arredondada, e a planar mais quadrada, mais achatada. Outro ponto, outro método de análise consiste em observar o posicionamento dos dois fios brancos, ou seja, os fios de controle do aquecedor. Observem na figura que nós temos na planar, eles ficam lado a lado, eles ficam paralelos.
Já na aplicação convencional, nós temos aí eles na diagonal. Então, para você identificar, ou é visual na parte em contato com os gases de escape, ou posicionamento dos fios que fazem o controle do aquecedor. Agora, vamos resumir os valores de trabalho da sonda lambda pré-catalisador. Nesse caso, nós temos uma variação de 0 a 1 volt. Vale salientar que em nenhum momento, nem em marcha lenta, nem em carga parcial ou em aceleração plena, o valor de tensão da sonda deve ser inferior a 0, ou seja, não pode ter valores negativos. Em geral, ela vai ficar oscilando entre 50 mV a 950 mV, fazendo essa comutação constantemente, e isso vai me mostrar que a sonda está trabalhando. Caso você se depare com uma sonda que está travada ou em mistura rica ou em mistura pobre, é um indicador que ela pode estar com problemas. Nessa situação, é interessante você conferir como está o teor da mistura. Se a mistura realmente está rica ou se a mistura está pobre, ou é a sonda realmente que está inoperante. Veremos isso mais adiante na parte de diagnóstico. Uma outra aplicação da sonda lambda convencional é a pós-catalisador. Ou seja, ela vai ter outra função, como mostra aí a imagem. Ela tem a função de informar o modo do motor, a eficiência do catalisador, se o mesmo está realizando a conversão dos gases nocivos em gases não nocivos. Nesta configuração, a sonda não vai ficar mudando constantemente entre rico e pobre. Ela vai ficar no valor ligeiramente rico. Por quê? Porque o catalisador, para realizar a função catalítica, para transformar gases nocivos em gases não nocivos, ele vai usar o oxigênio. Dessa forma, não vai ter grande variação de oxigênio após o catalisador. Então, essa sonda ela vai mostrar valores levemente ricas, ou seja, acima de 450 mV. Agora, veremos a medição da tensão de sonda com método convencional utilizando o multímetro. Para essa medição, basta identificar os pinos de sinal e o pino negativo no conector da sonda e verificar com o multímetro o nível de tensão. Observe aí na figura que nós temos aí, em uma situação de mistura pobre, 0,2 volts, e uma situação de mistura rica, 0,8 volts. O ideal sempre é que observar no multímetro a comutação desses valores entre 200 mV, que é o 0,2, a 800 ou 900 mV. Tranquilo? Então agora vamos ver essa mesma captura utilizando o osciloscópio. Observando aí a imagem, nós temos aí no sensor de O2 as suas mudanças entre rica e pobre. Na parte superior do gráfico, nós temos aí próximo de 800 mV, está em mistura rica. Imediatamente a sonda vai mudando o seu valor de tensão, indo para a mistura pobre, e ela fica constantemente mudando entre rica e pobre. Lembrando aí, como mostra na figura, que nós temos para valores de referência, valores estequiométricos, lambda igual a 1, nós temos o valor padrão de 450 mV. Acima disso nós temos mistura rica e abaixo disso nós temos mistura pobre. O ideal é que a sonda fique mudando entre rica e pobre constantemente. Observe aí que nós temos dois canais. O canal 1 reflete o sinal da sonda pré-catalisador. Já o canal 2 mostra o sinal da sonda pós-catalisador. Olhando atentamente o canal 1, vemos a variação entre quase 0,8 volts e aproximadamente 0,2 volts. Essa variação está me mostrando que a sonda está trabalhando entre rica e pobre. Então isso mostra que ela está trabalhando de forma adequada. Por outro lado, eu tenho aí o canal 2 mostrando uma onda estável da sonda pós-catalisador. Por isso, eu não vou ter grandes variações da quantidade de oxigênio. Assim, ela vai estar sempre com a mistura aí mostrando levemente rica. Abaixo aí de 0,8, mostrando que o catalisador está trabalhando de forma correta, pois ele está utilizando o oxigênio para realizar a reação catalítica. Agora, vamos ver em detalhes o sinal do aquecedor, tanto da sonda pré como da sonda pós. Esse sinal é um sinal PWM, ou modulação por largura de pulso. Esse gráfico está me mostrando o seguinte, que a central de comando do motor está enviando o sinal para o aquecedor, o resistor PTC, aquecer a sonda, pois, como nós falamos no decorrer da aula, a partir de 300 graus Celsius é que o dióxido de zircônio começa a conduzir íons de oxigênio. Então, para que essa temperatura chegue o mais rápido possível,
é necessária a utilização de aquecedor. Então, uma das análises é observar se a central de comando do motor está mandando um pulso de alimentação do aquecedor. Então, utilizando o osciloscópio com 2 canais, nós vemos aí que os 2 aquecedores estão trabalhando de forma adequada. A central está mandando e a sonda deve trabalhar. Caso contrário, não chegue esse sinal nos aquecedores, a sonda não vai entrar no modo ativo. Ou se entrar, vai demorar bastante. E isso vai trazer grandes prejuízos e mau funcionamento no veículo. Então, uma das primeiras análises é observar se a central está enviando o sinal PWM para os aquecedores. Continue acessando os vídeos técnicos no canal e acesse o nosso site. Até a próxima!